pastores do Ministério Luz das Nações, ali muito nos apoiaram, nos ajudaram, são amigos queridos, que eu estou muito honrado de estar podendo receber vocês aqui nessa noite, viu? Fico honrado, obrigado por ter aceito o nosso convite, e a casa é sua, pastor. Aleluia, puxa, que honra! Que honra tremenda estar aqui, na realidade uma alegria ver a liberdade que vocês têm aqui, ver a alegria, ver o louvor, que igreja tremenda. Alguns de vocês talvez conheçam a minha esposa, eu queria que ela desse o alô. Normalmente quando eu vou para uma igreja, e ela prega, né? E aí eu sento ali embaixo, e eu me sinto que nem o marido da Joyce Meyer, né? Porque ela está lá, aí ela fala, meu marido está ali. Então normalmente eu evito porque meu ego não aguenta, mas hoje ela está aqui, então fala um pouquinho só, Renê, só um pouquinho. Quando Ele já fez muitas coisas nas suas vidas, amém? Amém. Eu tenho sotaque, né? Eu sei, eu já vi os rostos de todo mundo lá. Amém. É um privilégio estar com vocês. Então, realmente é difícil me entregar o microfone de volta para o pastor, mas ele vai brigar comigo se eu não faço. Então, eu amo vocês. Deus te abençoe. Que honra estar aqui, uma honra, pastor Emerson, pastor Fernando que não está aqui, mas que honra verdadeira estar aqui, uma alegria para a gente participar aqui no início, né? Até alguns meses aqui o início da igreja, uma alegria. Quero falar um pouquinho sobre alguns dos livros que vão estar aí, que eu trouxe livros meus, que talvez vocês queiram. Primeiro, aqui um livro sobre um episódio que eu e Renê nós passamos. Esse conta, na realidade, um milagre, que é um milagre total, e ainda está acontecendo. Sabe, tem algumas coisas na sua vida que são momentos definitivos da sua vida, momentos que se você acertar, então Deus tem algo fantástico para você. Se você errar, aí não sei, vai ter que recalcular a rota, mas esse aqui é um desses episódios. Era para Renê morrer, era certo que ela ia morrer, e depois que isso aconteceu, a nossa vida mudou, a vida da Renê mudou. A Renê não ministrava muito, e agora ela ministra em todo lugar, né? Ela está ministrando o mundo todo. Ela está vindo de novo agora para os Estados Unidos, ministrando em grandes igrejas lá em volta do Brasil. Então, dê a volta por cima. Excelente livro para vocês. Tenho esse livro aqui que eu escrevi há alguns anos atrás, antes que o casamento nos separe. Como fazer do seu casamento um pedacinho do céu e não uma filial do inferno. Eu não sei se vocês já viram casamentos assim. Então esse livro é muito bom, e é para pessoas casadas ou pessoas que estão próximas do casamento. Excelente livro, conta todos os meus segredos aqui. Tem esse livro aqui que é muito bom, que vai te levar 21 dias numa jornada de oração e de jejum, chamado Personal Treino Espiritual. Fenomenal livro também. Tem esse livro aqui. Quem aqui ainda não casou? Deixa eu ver. Ainda não casou? Puxa, quem, eu não sei, ou está todo mundo casado, ou os jovens não têm coragem aqui, não sei. Tem aqui que não casou ainda. Então esse aqui é para pessoas que não casaram. É quase tudo que você sempre quis saber sobre sexo, namoro e casamento. Saiba como fazer a escolha certa e como manter a escolha certa. É meu livro favorito, e aí conta todas as minhas dicas, quase todas, né? Que é quase tudo. Excelente livro, e qualquer pessoa que comprar qualquer coisa tem um DVD que vai ser gratuito, qualquer compra, que é o testemunho da Renê. Excelente DVD, amém? Vocês estão prontos para a palavra de Deus? Então, sabe o que eu senti de falar aqui com vocês, de ministrar para vocês? É sobre como gerar na tua vida, como gerar um ambiente de milagres, como gerar em volta de você um ambiente, sabe, o nosso ambiente afeta a nossa vida, o ambiente que a gente mora, o ambiente que a gente convive, o ambiente dos pensamentos na nossa mente afetam muitas coisas. E eu quero ministrar um pouco para vocês, se vocês tiverem o tempo. Eu queria abrir aqui, lendo uma passagem
que fala sobre o milagre que aconteceu na Bíblia. Sabe, eu me encontrei no momento com a Renê, onde eu precisava de um ambiente de milagres. A minha esposa, nós tínhamos 4 filhos pequenos, e estávamos aqui, e de repente, ela andando na praia, levou uma paulada na cabeça, entrou em coma. Antes de eu chegar no hospital, ela já estava na 2ª cirurgia cerebral. Quando eu estava ali na entrada do hospital, sem saber o que fazer, uma doideira, sem saber, tinha câmera de TV por todo quanto é lado, uma americana levou paulada antes da Copa do Mundo, e um monte o pessoal da segurança, Homeland Security do consulado americano estava lá, e aí veio 2 pessoas com um cooler, né, pequeno, falando assim, precisamos da sua assinatura. Eu falei, para quê? Aqui tem a calota craniana da sua esposa, estamos levando. Eu falei, mas que loucura, como está levando? Ela morreu já? Não, ela não morreu, isso aqui é só para guardar caso ela viva. Aí eu pensei, puxa, o que eu faço aí? Um monte de coisa assim, e eu precisava de um ambiente de milagres em volta de mim, e eu precisava saber que as coisas iam dar certo. De repente você está aqui hoje, e alguns de vocês de repente estão no momento em que vocês precisam de milagre. De repente vocês estão no momento que você precisa de uma situação milagrosa, você precisa de um momento milagroso, e talvez essa mensagem vai poder te ajudar. Aqui no livro de Marcos, capítulo 8, se vocês quiserem me acompanhar, Marcos 8, versículo 26. Versículo 26, deixa eu desligar aqui meu Wi-Fi que está tentando conectar o tempo todo. Vamos ver se isso aqui me ajuda aqui. Versículo 26, 22 diz o seguinte: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, e elas parecem árvores andando. Ele estava no meio do milagre, não tinha conseguido ainda, estava no meio. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada, e ele viu tudo claramente. E Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Eu creio que nessa passagem tem um segredo de um ambiente milagroso que nós precisamos gerar em nossa vida. Quando você estiver no momento que você precisa de um milagre, eu acho que você tem que construir um ambiente milagroso. Você não pode terceirizar o milagre para o seu pastor. Você não pode terceirizar o milagre para um ambiente ou outro. Você tem que saber construir em volta de você um ambiente. Olha, eu estava no Líbano alguns anos atrás, e eu estava num restaurante lá e tinha comida maravilhosa. Não sei se você já gosta de comida libanesa, mas tinha coisas deliciosas para comer. Tinha muito pepino, alface, que era tão fresco que eu penso, poxa, por que no Brasil a gente não consegue assim, tão maravilhoso? E aí eu saindo de carro, tudo que eu via era rocha e bastante árido, e eu pensei, como é que eles crescem alface aqui? Como é que cresce alface? Aí passando, eu vi algumas estufas, e eu perguntei lá para o guia, e ele falou: poxa, ali onde crescem todos os alfaces e exporta para o Oriente Médio daqui do Líbano, e ele estava muito orgulhoso do país dele. E por que eles conseguiram fazer daquele local árido crescer essas coisas? Por causa da estufa que gera um ambiente. Hoje eu quero falar para vocês sobre a estufa que Deus quer colocar em volta da sua vida, quer gerar na sua vida, quer fazer com que você tenha esse ambiente milagroso. Mas alguns ambientes são opostos. Lá onde eu e Renê, nós morávamos nos Estados Unidos, onde ela cresceu, é conhecido dentro dos Estados Unidos como o caminho do câncer, porque altíssimos níveis de câncer. É incrível quantas pessoas eu e Renê nós conhecemos que moram lá, que tiveram câncer. É perto de todas aquelas indústrias petroquímicas, a água talvez um pouco contaminada, mas era um lugar que era contaminado. Sabia que você, às vezes sem perceber,
Se você não tomar cuidado, você se coloca num ambiente que, em vez de um ambiente que vai elevar você, você se coloca num ambiente que pode carregar você para baixo, que pode gerar a tua mente cheia de dúvida. E é o que a gente vê na Bíblia também. A gente vê que Jesus entrou em uma cidade onde exatamente isso aconteceu. Em Marcos 6, versículo 4, um pouco antes do que a gente leu, Jesus disse: só em sua própria terra e entre seus parentes e em sua própria casa é um profeta que não tem que o profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Agora pense comigo, isso aqui é incrível, é uma passagem incrível essa. Você pensar e começar a analisar: Jesus, o Filho de Deus, entrou num lugar e ali ele não pôde fazer muitos milagres, não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ou seja, naquela cidade, naquele ambiente, o milagre era a exceção. O milagre era a exceção. Mas quase todas as outras passagens sobre Jesus é diferente. Em Marcos capítulo 1 diz que em toda a cidade se reuniu e Jesus curou muitos, ou seja, o milagre ali não era a exceção. E aí em Mateus 9 diz que Jesus curou todas as enfermidades e as doenças. Em Mateus 9:35 e Mateus 8:16 diz que ele curou de novo todos os doentes. Então o Evangelho, é claro, quase todos os episódios onde Jesus estava curando, ele curava curava muitos. Mas naquele ambiente, ele não pôde fazer nenhum milagre, exceto curar algumas dores de cabeça, exceto curar alguma pessoa que estava um pouco triste, tinha pouco milagre. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O ambiente aqui no Brasil em que a gente vive é um ambiente que sempre tem milagres, ou é um ambiente que de vez em quando tem um milagre? É um ambiente que ora aí, não sei, talvez ora e toma essa aspirina. ou é um ambiente onde sempre tem a norma, o padrão é ver o milagre, ou o padrão é não ver o milagre, mas de vez em quando acontece o milagre. Eu acho que no Brasil, o ambiente que a gente vive no Brasil, o milagre é a exceção. Isso precisa mudar e precisa começar conosco. Nós precisamos gerar um ambiente aqui no Brasil. Que nome incrível dessa igreja, profetizando as nações. Nós precisamos, no nosso profetizar, gerar um ambiente que é um ambiente de milagre, um ambiente de cura, um ambiente de restauração. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, alguns pontos que eu acho que vão te ajudar. E o primeiro ponto, se você está anotando, é que você precisa ser um catalisador de milagres. Você precisa ser um catalisador de milagres. Olha, o primeiro versículo que fala ali, naquela passagem que nós lemos em Marcos 8:22, diz que eles foram para Betsaida e algumas pessoas, fala assim, algumas pessoas, essas pessoas geraram um ambiente de milagre. Algumas pessoas geraram um ambiente de milagre. Como? Porque eles trouxeram o necessitado, eles trouxeram o cego até Jesus. Algumas pessoas arriscaram a reputação deles, algumas pessoas se arriscaram e foram lá, viram alguém que precisava de um milagre e trouxeram ele a Jesus. Quantas vezes nós somos tentados a não arriscar a nossa reputação? E quantas vezes nós somos tentados a não trazer alguém para a igreja, ou temos medo porque nós ficamos com medo da nossa própria reputação. E olha o que diz: eles trouxeram a Jesus e eles suplicaram, suplicando-lhe. Agora, uma coisa é trazer alguém que precisa de um milagre, a gente fala, vamos orar, né? Vamos orar. Outra coisa é trouxer alguém até Jesus, suplicando-lhe. Eu não sei, é uma palavra que a gente não usa muito no português, né? Quando você vai no Carrefour e você
vai lá ali no caixa e você apresenta o teu cartão para pagar, você não suplica a pessoa, passa o cartão por favor. Você, né? Quando você chama Uber, você não suplica, por favor me leve ali, suplicando. Você simplesmente agradece, fala por favor. Aquela palavra suplicando é uma palavra muito mais base, muito mais profunda do que simplesmente Senhor, por favor, cura ela. Senhor, por favor. É uma palavra, olha, uma palavra suplicar. Não sei quem aqui tem filhos. Quando você está com seus filhos no carro e você passa pelo McDonald's, seus filhos entendem o que significa suplicar. Eles estão, por favor, pai, você tem que sair agora, por favor. Quando a gente começa a ficar adulto, a gente esquece o que é a palavra suplicar, porque a nossa reputação é tão importante, e o nosso jeito de, o que eles vão pensar de mim é tão importante. Um catalisador eu não sei, sabe como é que eu aprendi o que é o catalisador? O meu filho Ethan, que é o meu filho mais novo, temos 4 filhos. Meu filho mais novo, ele estava em casa e ele estava jogando tênis, e ele gosta de jogar tênis descalço. Ele é o único tenista que eu conheço que gosta de jogar descalço, e ele jogando tênis, aquela quadra de barro, né? Aquela quadra cycle, e ele está lá jogando tênis. Aí quando ele chega, impressionante, ele é uma cor totalmente diferente, né? E a Renê falou, olha, vai tomar banho para ir dormir. Aí ele foi lá no banheiro, ele olhou no espelho, ele falou o seguinte: não estou tão sujo assim, meus pés estão sujos, mas eu não estou tão sujo assim. Então ele pensou, puxa, eu vou só lavar os pés, mas eu não vou lavar os pés no chuveiro, porque no chuveiro é capaz de eu me molhar e eu estou limpo. Eu sei o que eu vou fazer, não tem ninguém olhando. Eu vou entrar na pia, pisar na pia, abrir a torneira e eu vou lavar meus pés. E é o que ele fez. Só que quando ele entrou na pia, a pia fez assim. Ela desceu retinha. Mas ela não desceu completamente, porque os canos embaixo fizeram algum suporte, mas ela desceu um pouco. Mas aí ele fez o que todo mundo aqui faria. Ele olhou assim, ninguém viu, e ele foi dormir, tranquilo, consciência perfeita, sem nenhum problema. Aí ele foi dormir, e aí a gente acorda mais cedo, e a Renê normalmente levanta da cama antes de mim, ela sempre traz um café dali, me acorda, tem um café, né, maravilhoso. E aí, só que dessa vez não veio o café, em vez disso veio assim um grito, numa frequência que só a voz da Renê tem. Assim, e aquele negócio, eu pulei sem saber qual era o problema, mas sabendo, se eu não sair da cama agora, eu não sei se eu ainda vou estar casado amanhã. E aí eu acordei e tinha água no banheiro todo, e a Renê falando, e eu olhei para aquele banheiro, parecia perfeito, a pia estava tudo ali, sem saber o que era o problema. Aí eu fui investigando, e eu achei, a pia tinha caído. Então o que eu fiz? Chamei toda a família para dentro do banheiro, todo mundo alinhou, e eu perguntei, quem fez isso? Aí meus filhos, todos alinhados, todos olhando assim com medo de mim, né? Temor do pai. E aí finalmente o Ethan fez assim, fui eu fiz. Aí ele explicou o que tinha feito, queria rir, mas mostrei uma cara feroz. Aí ele foi para a escola, aí eu pensando, como é que eu vou consertar isso? Então fui lá na loja de material de construção, eu expliquei, puxa, lá na minha casa eu tenho um negócio no banheiro, assim. Aí o cara falou, pancada. Eu falei, exatamente, dentro
isso. E ela né, descolou exatamente, descolou. Então eu preciso daquele negócio para cola. Isso! Você tem? Ele falou, tenho. Se alguém aqui precisar, chama Iberê. E aí eu comprei e ele disse, olha, esse Iberê, mas você tem que colocar esse catalisador. Ele falou, você pega isso 100 gramas e você coloca 4 gotinhas de catalisador, mistura e bota rápido, porque aí vai ficar que nem rocha. Falei, tá bom, botei lá, pensei, é fácil, sem dinheiro, né? Botei, comecei a misturar, botei imediatamente aquela lama, aquela coisa que não servia para nada, oleosa, muito feio, virou sólido. Aí eu botei lá rápido, tentei enfiar, peguei os livros do Ítalo, enfiei rápido, colei. Aí não deu certo, depois a gente teve que contratar alguém para fazer, mas o catalisador são 4 gotinhas que mudam tudo. Você quer se ter um ambiente de milagre, você tem que ser essas 4 gotinhas que mudam tudo. E essas 4 gotinhas, às vezes você pensa assim, o que eu posso fazer de diferente? Muito pouco, mas muito importante. Muito pouco, mas muito importante. E tem a ver com trazer a pessoa para Jesus, tem a ver com suplicar. E isso é uma mudança que tem que acontecer na tua vida. Você é uma mudança dia e noite. A pessoa que suplica e a pessoa que simplesmente apresenta isso, se der certo, ótimo. Se não der certo, a reputação deles continua intacta, porque eles não investiram muito naquele milagre. Não investiram muito do coração, não investiram muito do tempo. Falaram assim, puxa, então Deus não fez. Eles não compraram a ideia no coração, mas vocês não. Vocês são pessoas, homens e mulheres, que estão prontos para mudar o ambiente. Então a primeira coisa é essa, suplicar. A segunda coisa que é interessante, versículo 23, ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado, e depois de cuspir nos olhos do homem, isso aí você vai ter que perguntar para o seu pastor por que ele fez isso, mas e impor as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levou o cego pela mão e levou para fora o povoado. É a atmosfera errada na tua vida. De repente é a atmosfera dos seus amigos, que em vez de elevar você, são amigos que carregam para baixo. Em vez de estimular a fé, são pessoas que não estimulam a fé. Em vez de falar sobre o futuro, são pessoas que querem ficar falando sobre o passado. Escute aqui uma coisa importante. Fé sempre tem a ver com o futuro. Fé nunca tem a ver com o passado. Olha, o passado você não pode mais mudar. Você pode mudar a sua reação no futuro, você pode ser curado no passado, mas o passado, ficar olhando para o passado não vai levar você. E tem muitas pessoas que querem isso. Ah, puxa, como ele te tratou mal, né? Puxa, como foi ruim naquele outro lugar. Como isso aqui prejudicou você. Olha, não importa o que foi, o que prejudicou no passado. O que importa é o futuro. Se você manter seus olhos no futuro, você pode ficar certo de que Deus vai fazer grandes coisas. Olha, quando a Renê estava no hospital, eu tinha assim muitas notícias ruins. Não poucas, muitas. Eu tinha relatório de programa de computador, modelos falando sobre como a Renê não ia se recuperar de jeito nenhum. Eles falavam, olha, puxa, são 60% de chance que ela vai morrer nas próximas 2 semanas. Eu falei, ótimo, 40%, tranquilo. Ele falou, mas daqueles 40%, são 92% de chance que ela vai ficar com sequelas tão graves que ela vai ter que ficar ou internada ou ter home care dentro da casa para sempre. Eu falei, tranquilo, são 8% então. Não, tudo bem, são 8%. Aí ele falou, não, mas se ela não tiver aquelas sequelas de filho, tem que ficar dentro do hospital,
Então aqueles outros 8%, eles vão ser sequelas médias. Eu falei, o que é isso? A sequela média é não poder andar, não poder ver, ou não poder escutar, ou não poder falar, ou não ter lembrança de nada. Aí eu falei, quanto por cento é isso? Ele falou 6%. Eu falei, ótimo, ainda tem 2% de chance. Aí ele falou, bom, os outros 2% seriam sequelas leves. Eu falei, mas o que é uma sequela leve? É cegueira em um olho, andar com aquelas muletas, vai poder dirigir? De jeito nenhum. Eu falei, então qual a porcentagem de ela ficar totalmente bem? Aí ele falou, olha, não se prepare, não vou nem conversar com você sobre isso, porque basicamente não existe. Sempre pode haver alguma loucura, alguma coisa fora, algum ponto fora da curva. Falei, é esse ponto fora da curva que vai acontecer. Eu falei isso no primeiro dia. O primeiro dia, construindo um ambiente de milagres, entende? Construindo. E até na televisão profetizei isso. O cara, o jornalista perguntou, e aí, o que você acha? Eu falei, olha, eu acho o seguinte, ela, igual o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, arrastado para fora da cidade e deixado por morto. Mas quando os discípulos vieram e oraram, ele se levantou e voltou para a cidade. E aí ela vai acontecer com ela, ela vai se levantar e voltar para pregar nessa cidade maravilhosa. Cortaram toda a parte inicial, mas a última parte profética deixaram. Ali não sei qual, se era Globo, Record. Por quê? Construindo um ambiente milagroso, construindo um ambiente de milagres em volta da sua vida. Então, queridos, a segunda coisa é você tem que sair do povoado. Às vezes, o lugar de conforto, que pode representar seus amigos, pode representar um lugar conhecido. Ali, aquele cego, todo mundo sabia que ele era cego. Todo mundo sabia que ele sempre foi cego, e que ele era cego, e que ele sempre ia ser cego. Ele tinha que sair daquele lugar, daquela atmosfera que mantinha ele debaixo daquela mentalidade. Você é cego, você sempre vai ser cego, não tem jeito, não vai. Ele teve que sair. E quando ele saiu do povoado, foi ali que Jesus começou a trabalhar na vida dele. Escute, alguns de vocês escolheram amigos que sempre querem deixar você para baixo e você não percebe. Você não percebe. Esses amigos que limitam a tua liberdade para avançar nas coisas grandes e maravilhosas de Deus. Limitam a tua liberdade. Porque são amigos que sempre apontam o dedo para você. Sabe como você identifica um fariseu? Ele está com o dedo. Ou está apontando para você, ou está apontando para os outros. Você fala, você quer, olha, tem um dedo assim de 1 quilômetro. Querido, olha, você está livre. Foi por liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não volte mais para o jogo da escravidão, mas começa com o conceito de liberdade, queridos. É isso, e é o ambiente de milagres. Terceira coisa que eu acho incrível, isso aqui é incrível porque é o oposto do que a gente muitas vezes vê. O terceiro ponto, Jesus falou no versículo 23, Jesus perguntou para ele, Jesus orou por ele, e depois Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Eu acho interessante porque um evangelista normal falaria assim, oraria e depois falaria, agora você está vendo tudo. Aí sumiria, porque não quer saber a verdade. Eu ouvi falar de alguém que foi pregar numa igreja e aí orou por um cego. Aí chamou ele para o palco e aí botou ele do outro lado do palco e falou assim, quantos dedos estou segurando? Aí o cego falou assim, 5. Aí ele falou, não, vamos tentar de novo. Quantos dedos estou segurando? Aí o cego falou, 3. Aí ele falou, puxa, você consegue ver, o problema é que você não sabe contar. Mas às vezes, a última coisa que a gente quer fazer é arriscar nossa reputação com alguém. E a gente ora, mas a gente não tem a coragem para verificar se o milagre foi feito. Ou então a gente, você está curado em nome de Jesus. Mas olha incrível, Jesus perguntou. Ele poderia ter perguntado, você está vendo tudo, né?
Ele perguntou: você está vendo alguma coisa? Por quê? Por quê? Por quê? Isso aqui é muito importante. Porque o que Jesus realmente queria não era fazer um milagre e ir embora. O que Jesus realmente queria era ajudar aquela pessoa. É tão simples, mas a gente fica meio maluco no Evangelho, que a gente pensa, não, a gente tem que proteger a doutrina nossa. Queridos, tudo começa com o coração de querer ajudar alguém. É só isso, é simples, de querer realmente servir alguém e não ter medo do que os outros religiosos vão pensar, mas querer ajudar aquela pessoa. Você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa, queridos? Olha, quando você quer construir esse ambiente de milagre, traga as pessoas, tragam eles ali, tragam eles ali, mas queira ver o bem-estar deles, porque Jesus quer eles curados, Jesus quer ver eles transformados. E a última coisa que eu vou falar para vocês, aí nós vamos orar. Quantos de vocês precisam de milagres aí? A última coisa é perseverar. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E por causa da maneira que Jesus perguntou, o homem decidiu ser honesto. Sabia que a maneira que você se comporta afeta o ambiente na vida dos outros também? Se você se comporta de uma maneira em que as pessoas têm medo de ser honestos com você, você limita a graça na vida deles. Se você se comporta de um jeito, isso tem a ver com tudo. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Pecado na igreja. Claro que vai ter, em alguns aspectos, claro que vai ter. Mas você quer estar livre de pecado, você tem que ser honesto. E para ser honesto, você tem que ter um ambiente em que as pessoas podem ser honestas com você. Você quer ajudar alguém? Não seja religioso. Tenha um ambiente de honestidade, onde as pessoas se sentem à vontade de falar a verdade, porque elas querem ser ajudadas e elas acreditam que você quer ajudar elas. Na realidade é tão simples. A gente que complica. Então, estenda teu braço e ajudar. Mas a última coisa que eu quero falar aqui, ele perguntou, a pessoa disse não, e ele falou: então tá, não deu essa vez, tchau. Ele falou, ele falou mais uma vez. Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Persevere. Quando a Renê estava no hospital, o primeiro dia que eu entrei lá, ela estava ali cheia de tubos, e honestamente eu não reconheci ela. Eu sabia que era ela porque eles tinham tirado a aliança que eu não tinha comprado, eu conhecia, tinham cortado a roupa, e ela estava totalmente inchada, não dava para ver, coberta, cheia de coisa horrível. E aí eu falei: puxa, eu sou um pastor, sou um homem de Deus, o que eu faço? Eu queria entrar ali e falar o seguinte: fique de pé, ande, carregue tua maca. Mas eu não tinha fé. Eu acho que no primeiro dia que você estava lá, né? No primeiro dia, lá dentro do Miguel Couto, chocante. Eu queria falar: fique de pé, mas eu não tinha fé. Mas aí transferimos ela para um outro hospital, e eu pensei: para que eu tenho fé? Eu olhando, botei meu laptop em cima do peito dela, toquei uma música, olhando: o que eu faço aqui? O que eu faço? Deus, o que eu faço? E aí eu vi que um lado dela estava tremendo e o outro lado não estava nem mexendo. Aí eu falei para o médico: poxa, um lado dela está tremendo, mas o outro não. Ele falou: porque o cérebro dela foi tão danificado que provavelmente nem reação reativa ela vai ter do outro lado, só de um lado, e só reação reativa, tão ruim que ela está. Eu falei: obrigado. E aí eu falei: eu vou orar. Esse aqui é o nível de fé que eu tinha. Eu vou orar para que no outro lado ela tenha algum tipo de reação. Só isso.
É o nível de fé que eu tinha. Então orei, Senhor, em nome de Jesus, que ela tenha algum movimento no outro lado. Amém. Aí eu não pude ficar ali, fui para casa, tentei dormir, voltei no dia seguinte. Quando eu cheguei, eu olhei e os 2 lados dela estavam mexendo. Eu chamei o médico assim, cheio de alegria, e era o outro médico, né? Eu falei, puxa, os 2 lados dela estão mexendo. Aí ele não tinha entendido o milagre, porque ele não estava lá, ele não lembrou que ela não estava dos 2 lados. Ele falou, não, é reação normal, o cérebro dela ainda está danificado. Mas para mim foi o início do milagre. Aí eu comecei a estender a minha coragem para o próximo passo. Aí eu orei, Senhor, que ela abra os olhos. E no dia seguinte, cheguei lá ainda entubada, ainda pi. No dia seguinte, cheguei lá, ela abriu os olhos. Ela não me via, ela estava em coma completo, não sabia o que estava acontecendo, mas eu vi o milagre vindo. Eu vi o milagre começando a vir. No dia seguinte, aí eu orei, Senhor, que seja removido esse tubo de respiração. Ela continuava em coma. Aí no dia seguinte os médicos falaram para mim, eu não falei nada para os médicos. Os médicos falaram assim, olha, o tubo é perigoso, não sei se ela vai conseguir respirar sem o tubo, mas nós temos uma equipe aqui de emergência caso ela não consiga, mas eu gostaria de tirar o tubo se você permitir. Falei, tira. Aí foi horrível ter tirado aquele tubo, que parece que ela vai morrer na hora, mas tirar o tubo, ela respirou sozinha. Eu vi o milagre acontecer. E aí uma coisa após outra, uma coisa após outra. Aí ela começou a sair do hospital, saiu um mês depois, 6 cirurgias cerebrais, saiu do hospital, andando ainda devagar. Eu lembro o dia que eu ensinei ela a dirigir de novo. Eu falei, não conte para ninguém que você está dirigindo, vou pensar que eu sou maluco. Aí fez um monte de testes que duraram 2 anos. E aí um dos neurologistas veio e falou o seguinte, nós queremos escrever um artigo para ser publicado num jornal de medicina lá nos Estados Unidos. Eu falei, o que vai dizer esse estudo? Ele falou, tá aqui, você pode ler. Aí eu li e falava que ela está melhor agora do que ela estava antes da palavra da cabeça. Eles perguntaram para mim, ela pregava antes? Eu falei, não. Ela prega agora 3 vezes por semana. Ela lidava bem com as pessoas? Eu falei, mais ou menos. E agora? Ela é amiga de todo mundo. Ela brigava com você no passado? Sim. E agora? É um doce. Agora, maridos, não é uma estratégia, tá bom? Deus quer fazer um milagre na sua vida. Esse artigo está publicado, deram para a gente, é incrível, publicado. Querem fazer um filme sobre ela. Procurando um investidor, se tiver uns 5 milhões de dólares, você vai receber muito mais. É o nosso milagre, é esse. Nosso milagre é o investidor, o filme dela. Vou fazer uma pergunta aqui, quantos de vocês diriam, eu preciso de um milagre na minha vida? Você está aqui, você está pronto para o milagre? Você quer gerar essa atmosfera de milagre? Se você está no momento, só se você, de repente a gente não precisa de um milagre, de repente você está tudo bem na sua vida, mas se você está aqui hoje e você diz, eu preciso de um milagre na minha vida, talvez seja uma decisão que você precisa tomar, talvez seja uma cura do seu corpo, talvez seja
restauração em algum lugar, eu quero orar por você. A gente está vendo milagres incríveis. Um homem que ia amputar a perna e não amputou. Uma mulher foi curada de câncer lá em Campinas. Olha um monte de milagres. Eu tenho pouco tempo, mas eu tenho aqui páginas de testemunhos que eu queria dar para vocês. Mas eu quero ter tempo de orar por vocês. Se você está aqui, você diz, pastor, eu preciso participar dessa oração. Eu preciso de oração. Eu estou aqui, o meu coração está aqui, mas eu preciso de um milagre nessa área da minha vida. Se isso é você, rapidamente, levanta sua mão, deixa eu ver. Rapidamente, se você precisa de um milagre. Mantenha a mão e grita ali. Você precisa de um milagre. Essa igreja toda precisa de um milagre, pastor. Vem aqui para frente, se der. Vem aqui para frente, vamos orar. Senhor, levantamos, Senhor, cada pessoa aqui, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, por um ambiente de milagre aqui, Senhor. Um ambiente de milagre. Espírito Santo, encha esse lugar. Encha esse lugar, Senhor. Encha esse lugar, Senhor. Encha esse lugar, Senhor. Mova, Senhor, abrimos nosso coração sobre esse lugar. Senhor, em nome de Jesus, lave. Arranque fora, Senhor, toda dúvida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Arranque fora, Senhor, toda dúvida, Senhor. O Senhor vê nosso coração, Pai. O Senhor vê nossos pensamentos, Senhor. O Senhor vê, Senhor, a necessidade que temos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, levantamos essa necessidade. Agora levante sua mão como se você estivesse suplicando a Ele por esse milagre. Como se você estivesse suplicando. Não simplesmente apresentando a Ele, mas suplicando ao Senhor. Senhor, levantamos a Ti, Senhor, esse milagre, Pai. Levantamos ao Senhor essa necessidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toque, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sobre cada um deles, Senhor. Levantamos, Senhor, cada necessidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Mova, Senhor, sobre nossa mente. Mova, Senhor, sobre nosso coração, Pai. Mova, Senhor, sobre nossa situação, Pai. Cada situação financeira, Pai, reverta, Senhor. Em nome de Jesus, transforma essa situação, Pai. Cada pessoa precisando de uma cura, Pai, cure, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Cada pessoa precisando de restauração num relacionamento, Senhor, mova agora. Prepare o caminho. Trabalhe no coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Agora comece a agradecer a Ele. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Te damos toda a glória, Senhor. Toda a honra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus às vezes nos tira das nossas, como o pastor disse, da área de conforto. Ele tira o homem da aldeia. Sai da aldeia. Depois que ele faz isso tudo, você está vendo alguma coisa? Homens como árvores não são melhorar. Celebre as melhores de Deus na sua vida. Depois Deus completa com o segundo toque, ao poder do segundo toque. De repente algumas pessoas estão aqui nessa fase do milagre, precisando do segundo toque, que é o toque que completa. Mas Jesus disse algo àquele homem depois que algo se completou. Ele diz: não volta para a aldeia, vai para a sua casa. Ir para casa significa assuma a sua vida, não volte para o lugar da dependência dos outros. Deus está libertando vocês aqui, mas você quer ir atrás de situações que você costumava ir antes, para tentar solucionar o seu problema. Ei, não volte mais para a aldeia. Não volte mais para a aldeia de pegar dinheiro com a agiota. Não volte mais para a aldeia da dependência dos outros. Comece a depender de Deus. Assuma a sua vida. Vai para a sua casa. Vá para a sua casa. Sua casa significa o lugar onde você governa. Deus vai te dar o governo novamente da sua vida, da sua família, das suas emoções, dos seus negócios. Vai para a sua casa. Deus está fazendo isso hoje aqui. Você vai sair daqui com essa palavra. Vá para a sua casa. Você vai literalmente para a sua casa. Mas o ir para a sua casa nessa noite tem uma outra conotação. Assuma o governo que Deus está te dando
seus pés, porque você está enxergando. Deus está te curando hoje da cegueira e dizendo: assuma a sua vida, vá para a sua casa. Estou te libertando de todo lugar de manipulação e dependência. Manipulação e dependência. Deus está quebrando hoje. Você foi abençoado com essa palavra? Foi? Levante suas mãos, graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre fala com a gente. Senhor,